Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje atualizaremos você sobre as melhores taxas, as rentabilidades dos títulos Tesouro IPCA e falaremos também dos preços para você que quer entender melhor sobre marcação a mercado. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal e confira se o seu sino está ativado, porque aqui todos os dias tem vídeo novo às 18 horas para você. Vamos lá, vamos sem enrolação começar trazendo as taxas, primeiro do IPCA 2026. E você verifica aí que as taxas ao longo desse mês de outubro estão girando aí em torno de 5,60. Às vezes um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas veja como elas estão numa estabilidade que há muito tempo não se via essas taxas tão estáveis, sem qualquer direcionamento. Veja que a taxa começou 5,57, o máximo que ela chegou foi 5,68, mas depois desceu para 5,57 também, e nessa sexta-feira a taxa de abertura foi 5,61. Então você já está vendo aí que no mensal, taxas praticamente estáveis. Olhando agora o comparativo dessa taxa com as taxas históricas mensais, você vê aí que 5,61 está na média aí entre boas taxas no histórico que nós temos aí dos últimos meses. Você verifica que se considerarmos esses 4 últimos meses, a taxa não está tão boa não, porque você vê que 5,61 é pior do que as taxas dos últimos 4 meses, inclusive esse agora de outubro. Agora, se você olhar para os 4 meses anteriores, que é a parte esquerda aí do seu vídeo, ela está boa. Ou seja, e comparando no ano de 2022, ela está intermediária. E é isso que você vai verificar agora aí, nessa nossa análise do melhor quartil. O melhor quartil, quando eu trago aqui para você, são as 25% melhores oportunidades de preços ou de taxas. Quando você está olhando para a taxa, eu volto a dizer para você, é para você que está com foco em levar o título até o vencimento. Porque você compra esse tipo de título e provavelmente ele te protege da inflação. Ele só não vai te proteger se nós tivermos uma hiperinflação aqui, como por exemplo os nossos irmãos lá na Argentina, ou então da Venezuela, ou de Cuba, algo pouquíssimo provável de acontecer. Mas vamos lá então. Sexta-feira foi 5,61 a taxa. Essa taxa aí está entre as 34% melhores taxas em 2022. Volto a dizer, 34% melhores taxas. Mas se você olhar aí o histórico dela ao longo dessa semana, veja que ela chegou a voltar para o melhor quartil. Foi na segunda-feira, chegou a 5,68. Muito provavelmente naquela data, ela voltou aí em torno das 25% melhores taxas. E aí ela ficou verde, depois saiu novamente. Então veja que está próximo do melhor quartil, mas não está entre as melhores taxas, ou seja, aquelas 25% melhores taxas em 2022. Agora, se você olha para um prazo mais alongado e pega, por exemplo, desde 2020, aí você já verifica que ela está muito boa. Ela está entre as 9% melhores taxas. Por quê? O prazo foi maior. E como nesse período de 2020 a 2021 as taxas foram baixas, agora em 2022 elas subiram bastante e aí puxaram um pouco a média. Mas veja que no histórico a média foi mais baixa do que esta taxa de hoje, 5,61. Para você entender melhor, tá aí ó, no seu gráfico aí o histórico das taxas desse título. Veja que em 2020 estava aí ó, 2,58. Quando é que elas começaram a chegar em 5%? Foi mais ou menos aqui, ó, outubro de 2021. Aí é que elas entraram aí nesse canal de 5%. Ou seja, ficou aí de fevereiro de 2020 até o iniciozinho aí de outubro abaixo de 5%. E agora ela está no nível ainda maior, em torno aí de 5,60% é a taxa. Ou seja, está ainda melhor quando nós olhamos um prazo um pouco mais longo, no caso aí desde 2020. Espero que você tenha entendido. Agora, se o que você quer é marcação a mercado, olha aí no centro da sua tela, você vai verificar então que o preço está R$ 3.202. Eu preciso te dizer que está muito ruim para marcação a mercado. Está entre os 8% preços mais caros. E aí você vê nesse gráfico que eu trago semanalmente para você. Esse retângulo verde é a marcação do melhor quartil. Ou seja, desde o preço mais barato até quando ele saiu do preço historicamente melhor para você entender, que é R$ 3.039. Saiu desse melhor quartil, significa que você tem menos chances de ter ganho na marcação a mercado, porque você quer comprar com preço barato
e vender com ele caro. E aí você embolsa essa diferença vendendo o título antes do vencimento. Só que nesse momento, olha a marcação na esquerda do seu vídeo aqui, R$ 3.200 é o preço que ele está, sendo que o limite do melhor quartil, ou seja, dos menores preços, vai até R$ 3.039. Em resumo para você, a taxa ainda está boa, não está ruim não, está entre as 34% melhores, bom para quem quer levar até o vencimento. Olhando aí para esse histórico ao longo aí do ano de 2022 e principalmente de 2020. Já o preço, se você quer marcação a mercado, é bom você procurar outro título, porque esse aí não está bom não. Vamos falar agora do IPCA 2035. Só que já que eu falei de marcação a mercado, você sabia que aqui no canal nós temos uma playlist que falamos exatamente sobre isso? São aproximadamente 20 vídeos falando tudo sobre marcação a mercado. Está aqui no alto a playlist caso você tenha interesse em ganhar muito em pouco prazo. Vamos lá. Falando do 2035 e olhando aí também as taxas diárias ao longo do mês de outubro. O que a gente repara aqui? Primeiramente, a gente já vê que teve uma volatilidade melhor. Veja que o 2026 estava praticamente estável. Já o 2035 não. Ela começa em 5,52 e chega agora a 5,78. Sendo que a melhor taxa em outubro foi 5,81. Foi logo aí no início que nós tivemos aí dessa semana. Então você já verifica então que tivemos taxas já ascendentes, continuam subindo. E além disso, nós só tivemos queda ao longo desses dias em duas datas diferentes em outubro. Então veja que a tendência de alta aqui parece persistir para o 2035. 5,78 então foi a taxa da última sexta-feira. Quando nós comparamos então essa taxa com o histórico aí das taxas mensais, você já pode verificar aí nesse gráfico. Verifica aí, 5,78 é melhor que algumas taxas mensais, ou seja, melhor que a taxa média de outubro é melhor. Agora, em relação à taxa média do mês de setembro, do mês de agosto e principalmente do mês de julho, aí não, aí já está bem pior. Mas você veja que a taxa não está ruim em relação a esses 8 meses que eu trago sempre de parâmetro aqui para você. E a maior prova disso é isso que eu vou te mostrar agora. A relação, então, do melhor quartil. 5,78 está entre as 38% melhores taxas em 2022. 38%, está quase ali naquele nível mais intermediário, mas ainda está mais próximo do melhor quartil. Isso se não olharmos para 2020, porque pegando as taxas desde 2020, está entre as 11% melhores taxas. E aí, para você saber aonde está o melhor quartil, qual é o intervalo de taxa melhor, anota aí, vai entre 5,86 e 6,29. Ou seja, 5,86 divide ali o quartil entre os 25% melhores. E 6,29 foi a melhor taxa desse título aí ao longo desse período. Muito bem, falando do preço agora. Esse preço que está aí no centro da sua tela, 1.951, está da cor vermelha. Então você já sabe, está entre os piores preços, os mais caros. E mais precisamente, entre os 13% preços mais caros ao longo aí desse ano de 2022. Veja no gráfico como fica fácil de você acompanhar. Esse retângulo aí verde é o melhor quartil, que crava em 1,852 aí e que esteve aí alguns períodos então ao longo de algumas semanas, principalmente no mês de julho e iniciozinho de agosto. Já no canto direito do seu vídeo é o preço na cor vermelha. Veja como ele subiu bastante, agora teve uma queda. Mas verifica então aí que o preço está muito distante então do melhor quartil. Isso não significa que você não tenha chance de marcação ao mercado. Só significa que o momento não é dos mais oportunos. A sua chance, a sua probabilidade cai um pouco mais, mas nada é impossível. Vamos lá, agora vamos falar do IPCA 2045 para você entender tudo. E se você fica com alguma dúvida aqui nos nossos vídeos, não tem problema. Você pode escrever aí nos comentários que eu respondo e leio todas as dúvidas. É o único canal que responde absolutamente todos os internautas. E eu ainda pego as principais dúvidas para fazer aqui essa playlist do lado. Qual a sua dúvida? Você pergunta, eu te respondo e você aprende um pouco mais. Vamos lá, falar do IPCA 2045 somente com relação ao preço, porque a análise da taxa é a mesma do 2035. Basta você olhar, o mesmo se aplica para o 2045. Eles têm a mesma taxa. Em termos de preço,
Olha aí no centro do seu vídeo, 1.114,31. Aí você vai pensar, bom, se está na cor amarela, está intermediário. É verdade. Só que está entre os 28% piores preços em 2022. Em outras palavras, mais um pouquinho ele vai entrar para o pior quartil. Isso olhando aí os preços ao longo desse ano, de janeiro e outubro desse ano. Volto a dizer, se você abrir a mente e for olhar o preço por um prazo maior, desde 2020, aí a situação inverte. Estamos entre os 26% melhores preços para você entender. E para mostrar isso aqui para você, eu vou fazer aqui essa informação, aqui ó, 2045, e vamos trazer aqui para você o preço para você entender. Olha aí a variação de preço. Veja, o preço está aqui, ó, praticamente aí, ó, num preço intermediário. Veja como ele já esteve 689 durante um bom tempo. Se você olhar aqui todo esse período, está intermediário. Mas veja que a análise que eu trago é análise, então, aí quase de 12 meses. É análise de janeiro a dezembro. Veja como a história muda. E aí, ó, ele está praticamente no topo quando nós colocamos o filtro aí para um ano. Então, é isso que você precisa entender aqui do nosso canal. Eu quero trazer sempre informação para você clara e objetiva. Se você não entendeu, eu preciso traduzir para você. Olhando para as taxas, é rentabilidade. É para você que quer levar o título até o vencimento. Anota aí. Se você for olhar as taxas, falando proporcionalmente, a melhor taxa que nós temos aí é a taxa do 2035, que está ainda entre as 38% melhores taxas. Só que não é uma taxa tão boa assim não. Você já deve ter visto aí. Não está aquela taxa maravilhosa do melhor quartil, que vai entre 5,86 a 6,29. Grava esses números. Em relação à questão de preço, aí a situação está ruim para todo mundo. Todos os títulos estão aí no pior quartil, excetuando o 2045. Ou seja, para marcação a mercado, a chance maior seria no 2045. Só que se você perguntar se é o melhor momento, eu te respondo, nem de perto é o melhor momento para esse tipo de título. Por isso aguarde, vamos trazendo aqui novidades semanalmente. E no vídeo de sábado nós vamos te dizer para onde vai então a nossa taxa projeção dos juros futuros, que definem aí as taxas, e você vai compreender um pouco melhor qual é a nossa projeção para a próxima semana. Aguarde! Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família, principalmente nesse final de semana. Um abraço e até o próximo vídeo.